Olá, queridos, povo de Deus, povo abençoado. Estamos mais uma vez aqui para trazermos uma palavra de Deus aos nossos corações. Eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus e vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 21, que tem a epígrafe escrito: Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. E sucedeu, depois destas coisas, tendo Nabote o Jezreelita uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Muito bem, meus queridos, nós acabamos de ler alguns trechos da palavra de Deus que se encontra aqui em 1 Reis, no capítulo 21, onde vem trazendo para nós a respeito de Nabote, de uma vinha que está vizinha ao palácio, à parede do palácio ou da casa do rei de Samaria, Acabe, que é casado com Jezabel, uma profetisa que prostituía a obra de Deus na época. E nós vimos aqui que Nabote, ele possui esta vinha de herança deixada de seus pais para ele. E um certo dia, Acabe, rei de Samaria, ele chega até Nabote, depois de olhar, depois de contemplar e de se maravilhar com a vinha, com a herança que Nabote herdara de seus pais. Acabe, o rei de Samaria, ele olha essa vinha e ele deseja no seu coração. Esta vinha, ela parece tão perfeita para Acabe, para servir de horta, enche tantos olhos dele, e ele deseja no teu coração possuir, ter essa vinha em seu poder. Aí Acabe, ele chega para Nabote, o Jezreelita, e diz para ele assim: Nabote, eu gostei dessa sua vinha. Vamos negociar esta vinha? Ele diz para Nabote o seguinte: esta vinha está vizinha à minha casa e nós podíamos negociá-la. Eu te dou outra vinha no lugar desta, em um outro lugar, até melhor do que esta. Ou então, se você quiser, eu te dou a valia dela em dinheiro. E Nabote, como alguém que preserva a herança ou os bens adquiridos do seu pai, uma herança familiar, então ele recusa. Ele diz assim para Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê, ou de que ele venda, ou de que ele troque, ou de que ele negocie a herança do seu pai com Acabe. Mesmo Acabe sendo rei de Samaria, uma pessoa importante, que poderia até mesmo chegar para ele e falar assim: você não quer negociar comigo? Eu vou tomar ela de você. Nabote recusa. Ele fala assim:
Que Deus o guarde dele fazer uma coisa dessa. Agora, nós vemos nos dias de hoje o povo de Deus, o povo que se diz povo de Deus, que chama pelo nome do Senhor, trocando, vendendo, negociando a sua vinha, a sua herança, a sua salvação, a sua particularidade com Deus, a troco de coisas banais, a troco de algo fútil. Nós precisamos dar valor. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário pela minha e a sua vida. Nabote, ele negou e não cedeu. Porque ceder, meu querido, é pecado. Se você ceder, você acaba pecando. Se você ceder, você acaba abrindo mão daquilo que Deus fez, daquilo que Deus entregou nas suas mãos. A sua salvação, que é a herança do seu Pai para você. Que é a herança que Deus entregou nas suas mãos. Nós contemplamos o povo de Deus se vendendo, o povo de Deus negociando aquilo que Deus deu a eles de presente, o dom gratuito do Senhor para a vida do povo de Deus, que é a salvação. Aí encontra hoje o povo de Deus se vendendo por algo fútil que não tem valor. Lembro também de Esaú, dado a caça, se materializando, se vendendo como o povo da época que não tinha parte com Deus, vendeu a sua primogenitura. Se ele não quer, tem quem quer. Se você não quer a bênção de Deus, a salvação, tem quem quer. Se você despreza, o diabo chega e toma ela das suas mãos, e se você brincar, você não terá ela de volta. Agora veja bem, nós como povo de Deus, nós não podemos negociar a herança de Deus para nós ou na nossa vida. Nós não podemos negociar. Nem que você precise morrer, nem que te apedrejem, nem que te matem, você não pode. Preste bem atenção para mim, olha bem para mim. Você não pode abrir mão da herança de Deus na sua vida. Custe o que custar, doe o que doer. Você não pode abrir mão da herança de Deus na sua vida. Faça como Nabote. Recuse. Diga não. Peça ajuda a Deus. Fala como Nabote falou. Que Deus o guarde de que ele dê ou venda ou negocie a herança de Deus na vida dele. Aí, quando Acabe, ele ouviu o não de Nabote, ele saiu da presença de Nabote, mas ele saiu entristecido, desgostoso da vida. E ele chegou e entrou dentro da sua casa, não comeu, nem bebeu, nem olhou para Jezabel, sua esposa, foi direto para o seu quarto. Abriu a porta, entrou para dentro, deitou na sua cama, virou a cara para a parede e ficou ali entristecido, jururu. Ficou ali calado, a ponto de Jezabel sentir falta dele e procurá-lo. Entrando dentro do quarto, viu ele deitado ali, entristecido. E ela pergunta para ele: o que está acontecendo? Por que você está triste, desgostoso, não come, não bebe, não se levanta dessa cama? Ele diz para ela: é porque eu desejei, eu quis a vinha de Nabote, que está vizinha à minha casa, e falei com ele: vende para mim, ou eu te dou outra, ou compro com o valor que você preferir. E ele negou. Jezabel vira para Acabe e diz assim: tu és rei de Samaria, e hoje tu governas Samaria. Levanta, come e bebe,
porque eu te darei essa vinha para você. Aí Jezabel pega, faz uma carta, sela com o anel do rei Acabe e envia para os anciãos de Israel, pedindo para que apregoasse um jejum e colocasse Nabote por cabeça. E também disse o seguinte na carta, que colocasse 2 filhos de Belial, pessoas que não têm parte com Deus, para que forjasse uma mentira, uma calúnia, uma blasfêmia, para dizer que Nabote blasfemou contra Deus e para que isso causasse a morte, o apedrejamento de Nabote. E assim ela fez. E colocaram os anciãos, colocaram os filhos de Belial à frente para vigiar Nabote, ou para tramar essa mentira, essa calúnia. E quando fizeram isso, esses 2 filhos de Belial chegou e forjou essa calúnia e disseram, apregoaram ao povo de Israel, aos anciãos, dizendo que Nabote tinha blasfemado contra Deus. E na época a blasfêmia contra Deus era morte, sentença de morte por apedrejamento. Aí pegaram com essa calúnia, trouxeram Nabote, tirou ele de dentro da casa dele, levou pelo lado de fora dos muros de Israel e ali apedrejaram Nabote. E fizeram com que Jezabel soubesse que Nabote tinha sido morto apedrejado. Aí Jezabel se alegra com essa notícia. E ela vai até Acabe, que ainda está entristecido em cima da sua cama, e diz para ele assim, levanta-te dessa cama, come, bebe e vai e possui a vinha que era de Nabote, porque Nabote não vive, mas está morto, apedrejado. E quando isso acontece, Acabe levanta e vai para possuir a vinha. E quando ele faz isso, ele desce para ir possuir a vinha, Deus envia o profeta para repreendê-lo. Mas isso vai ser assunto para um outro dia, para uma outra hora. O que eu quero trazer para você que está me vendo, neste momento é o seguinte, que quem se vende, que quem se prostitui, que quem abre mão do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a morte de cruz de Jesus na cruz do Calvário, isso é meretrizes que se vende, que se prostitui. Não é igreja, não é noiva. Nabote morreu, mas defendeu a sua vinha a preço de morte, apedrejado. Talvez o seu momento ou período de sofrimento é porque você tem abrido mão da herança que Deus deixou para você. Da herança que Deus deu para você. Às vezes você tem negligenciado, às vezes você tem abrido mão, tem se misturado com o profano, com algo errado. E isso tem causado um momento de aflição, de sofrimento, de angústia na sua vida. E a solução é você voltar para a presença de Deus, ou a solução é você se entregar totalmente a Deus. Talvez a solução seja você defender aquilo que Deus deu para você. Então faça como Nabote. Faça como Nabote. Se for preciso, morra. Mas defenda aquilo que Deus deu para você. Porque João 3, 15, 16, 17 a seguir, está escrito o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A sua herança que o seu pai, que Deus deixou para você, foi entregar Jesus na cruz do Calvário para morrer e te dar salvação. Você tem uma herança preciosa, que é a salvação, a vida eterna. Então, custe o que custar, doa o que doer, mas defenda. Defenda a herança que Jesus deixou para você. Não abra mão, não venda, diga não às ofertas que surgirem. Quais são essas ofertas? É quando o ímpio chega para você. Vamos a uma balada, vamos a uma discoteca, vamos ao baile funk.
É quando chegam para você e dizem assim, ah, que isso, você vai ficar aí dentro da igreja, você vai ficar aí lendo Bíblia ou servindo, jejuando isso. Ah, vamos sair, vamos curtir, vamos pra noitada, vamos isso, aquilo e aquilo outro. Diga não. Diga não, defenda aquilo que Deus te deu. Quando chega para você, ah, vamos encher a cara, ah, vamos dar um trago, vamos curtir uma onda. Meu querido, diga não, porque isso aí são negociações que o diabo tenta contra a sua vida para que você possa perder sua salvação. Se chegar para você e disser, se você não negociar comigo eu te mato, morra. Mas defenda a sua salvação. Porque você pode tombar aqui agora, defendendo a herança que Deus te deu, mas o seu corpo tomba aqui e você está de pé diante de Deus. Então que Deus possa ministrar ainda mais ao seu coração e que você possa defender a herança de Deus na sua vida, porque Deus deu Jesus para morrer na cruz do Calvário, para te dar salvação. Esta é a herança de Deus para a sua vida. Salvação. Salvação. Salvação é a herança de Deus para você. E para todos quanto ouvir a palavra de Deus e acatar ela e reverenciar o Senhor como seu Senhor, você também terá essa herança. Não tarde, não demore. Corra para os pés do Senhor Jesus Cristo e você terás também a salvação. Que Deus te abençoe e que esta palavra seja uma palavra que venha trazendo para você uma herança grandiosa, incomparável, que é a vida eterna. Deus te abençoe.